Convido a igreja para abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 22. Assim diz a palavra do nosso Deus. E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Falta-te uma coisa. Esta é a frase. O que falta em mim ou o que falta em você? Irmãos, ser comprometido com o Senhor Jesus, nosso Salvador, é o maior privilégio que você, eu, o ser humano pode ter nesta vida. Porque somente aqueles que foram alcançados pela bênção do novo nascimento podem compreender a grandeza de pertencer a Cristo Jesus. Por isso é um privilégio. Porque, na maioria, não compreende a verdadeira mensagem do Salvador. Somente aqueles que foram alcançados por este amor eterno do Senhor Jesus. A salvação de um pecador rico é um milagre, tão grande quanto a salvação de um pecador pobre. A salvação de um pecador rico é um milagre tão grande quanto a salvação de um pecador pobre. O que é isto? É que tanto o rico como o pobre, não tendo a graça de Cristo, está perdido. Se não for alcançado pela obra da regeneração, não há esperança de vida eterna. Então, ambos, seja rico ou seja pobre, são incapazes de salvar-se a si mesmo, a não ser pela eficácia da obra da graça salvadora de nosso Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Éfeso, dizendo que, no capítulo 2, do verso 1 a 3, que o homem sem Cristo, o homem sem a mudança, sem a transformação, ele é inclinado tão somente a fazer aquilo que não agrada a Deus. Porque o seu coração está inclinado para a velha natureza. O Evangelho de Marcos também diz isso, no próprio capítulo 10, no versículo 27, ele diz: Jesus, porém, fitando nele o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, que para Deus tudo é possível. Então, para aqueles que tenham o privilégio, a alegria de agradecer a Deus pela bênção da salvação,
é porque foi alcançado por esta obra maravilhosa. O que nós presenciamos, irmãos, em nossos dias, como igreja do Senhor? O compromisso com a denominação, compromisso com a instituição, mas sem compromisso com o Deus da obra. Nós temos compromisso para ir à escola, temos compromisso para ir a um estudo bíblico, uma reunião departamental, uma reunião da UPH, mas qual é o meu compromisso, o nosso compromisso com a obra desse Deus maravilhoso? Essa é uma realidade, irmãos, que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Porque, conforme registra aqui na pastoral, as pessoas estão comparando a igreja como qualquer outra coisa. Vou ou não vou à igreja, tanto faz. Não faz diferença se eu vou ao culto, se eu vou à escola dominical. Não há diferença nenhuma. Posso ir, ou não ir, isso não importa. As pessoas estão preocupadas com o show da vida cristã, com o espetáculo, com aquilo que traz o ego, a satisfação do ser humano, e não se quebrantar muitas vezes diante de Deus. Não são comprometidos, infelizmente, com a obra do Senhor. Nosso texto nos traz a experiência de um homem. Veja que esse homem era rico financeiramente, pobre espiritualmente. Há outros que são pobres espiritualmente e pobres também fisicamente. Mas o que Deus quer nesta noite comigo e com você? O que é que falta na minha vida? O que é que falta na sua vida para compreender o grande privilégio de nós estarmos no centro da vontade do nosso Deus? No verso 17, nós temos aqui a palavra deste homem. Quando ele tem esse momento diante da multidão, caminhando com Jesus, ele se encontra ali, para e se ajoelha diante do Senhor e diz, né, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para eu herdar a vida eterna? Veja, este homem não era qualquer pessoa. O texto diz que ele era muito rico, era um homem de muitas propriedades. Homem que não tinha dificuldade econômica para nada. O que ele precisava, ele tinha resposta financeira para cobrir qualquer coisa. Mas o seu coração estava inquieto. A sua vida interior não era completada, precisava de alguma coisa a mais. Este homem, então, está diante do Salvador e faz esta pergunta. E diz, bom mestre, né? Que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz a este homem, bom mestre. De fato, Jesus é o nosso Deus. Ele é o Deus perfeito. Ele é o Deus que é reconhecido como aquele que não há imperfeição nenhuma. Por isso ele é Deus. E Jesus responde a um só que é bom, senão quem é Deus? Então ele dá clara resposta de que há alguém que é perfeito, sem pecado, que é Deus. O próprio Senhor é o nosso Deus, perfeito. Mas o que é que Deus espera, então, da reação de cada um de nós diante desta pergunta que foi feita para Deus: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Você já tem a resposta. Talvez a maioria de todos aqui já tem resposta. Eu tenho certeza do Senhor. Eu tenho certeza da vida eterna. Eu tenho certeza que Jesus Cristo é o Salvador da minha vida. Mas para isso nós precisamos compreender que muitas vezes, nos nossos dias, as pessoas estão tentando, como este homem, adquirir a vida eterna através das boas obras. Ou quem sabe, adquirir ou conquistar a vida eterna com recursos financeiros.
As pessoas que muitas vezes estão indo a certas denominações, estão investindo riquezas, fortunas, porque entende que quanto mais ele oferece, entrega, a situação da sua vida espiritual está resolvida. Mas sempre haverá inquietação no coração, porque não houve ainda o novo nascimento. Agora, quando há um novo nascimento, quando há, de fato, a certeza desta vida eterna, então, irmãos, há uma resposta positiva. Há uma reação que agrada o coração de Deus. É a disposição do pecador arrependido, convertido, regenerado em responder de forma positiva à obra do Senhor. Há um homem, a Bíblia revela aqui no Evangelho de Mateus, que ele estava trabalhando numa coletoria de impostos. Uma profissão muito não agradável naquela época. E para hoje também, quem trabalha com essa parte, que às vezes não são honestos e fazem aí desvios financeiros. Este homem tinha essa sua profissão. Jesus encontra com este homem. O texto diz que, partindo Jesus dali, daquela região de Cafarnaum, passa por essa coletoria de impostos e encontra-se um homem chamado Mateus. Sentado na coletoria, disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu. Ou seja, quando há o chamado de Deus, há uma resposta positiva. Há uma resposta de imediato, porque o Espírito Santo de Deus, na palavra do Senhor, alcança este homem, transformando o seu coração, transformando a sua vida. Então, a resposta é uma reação positiva. Eis-me aqui. E se expõe a seguir. Aquele homem, então, que outrora não era bem visto, bem aceito, hoje agora é um homem transformado, mudado por causa da palavra soberana de Deus, que alcança, que vai até o coração do pecador. Você conhece um outro homem, que a Bíblia registra, que ele, depois de tomar conhecimento, informação de que passaria por aquela região, ele quis ver esse homem. Queria ver quem é esse mestre, quem é esse homem maravilhoso. Esse homem riquíssimo também. Ele poderia chamar os seus soldados, ou quem sabe, aos seus servos, e dizer assim, abre o espaço, porque eu quero ficar na primeira fileira, porque eu quero ver esse homem passar. Não, ele tenta se esconder, pensa que consegue esconder. Este homem, Zaqueu, então sobe numa árvore, fica escondido, ninguém vai me ver, e aqui eu quero ver esse homem passar. E Jesus passa por aquele caminho, como diz o texto lá em Lucas 19, no verso 5, diz que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E o texto diz que ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Portanto, é Deus que faz a obra. Deus é que transforma os corações. Ambos homens, suas vidas irregulares, não corretas, mas agora se transformam em verdadeiros discípulos de Jesus, comprometidos com a obra do Senhor. Jesus vai então a este homem que faz esta pergunta e diz, você sabe os mandamentos? E ele cita aqui 6 mandamentos. Os 6 mandamentos da segunda tábua da lei. Ele toma conhecimento das palavras de Jesus, e o texto aqui nos diz, no verso 20, que ele responde de imediato a Jesus. E diz, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. Talvez isso é real com muitos aqui.
ou quem sabe com a maioria. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. E, acima de tudo, eu também honro o meu pai e a minha mãe. Talvez esses 6 mandamentos estão muito claros em muitas vidas. Mas veja, irmãos, que ele esqueceu da primeira tábua da lei. Ele esqueceu dos outros 4 mandamentos, que é voltado para aquele que é a razão de todas as coisas. O seu coração estava tão somente inclinado no campo horizontal e não no campo vertical. Sou cumpridor de tudo isso, das leis de Deus. Mas, meus irmãos, será que é isso que agrada o nosso Deus? Será que é isso que traz a nós a tranquilidade do nosso coração quando nós cumprimos parte da palavra de Deus, parte das coisas que Deus pede ao seu povo, à sua igreja, os seus eleitos? Creio que não. Porque Deus não quer eu nem você se entregando parte da nossa vida. Ele quer o todo de cada um de nós. Dá mais valor ao invisível, dá mais valor ao visível do que ao invisível. As coisas materiais são mais importantes do que as coisas espirituais. É isso que nós percebemos, irmãos, na vida de muitas pessoas, dando importância às coisas que são perecíveis, passageiras da nossa vida. Vai nos lembrar deste homem que também, muito rico, descobriu que, diante das informações recebidas do seu servo, de que a sua lavoura multiplicou. Multiplicou de tal forma que ele pensou: não, eu vou construir mais celeiros. Eu vou fazer mais espaço para guardar a fartura que eu tenho. E diz o texto que o Senhor Jesus diz que a este homem: cuidado, diz a palavra de Deus, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, às vezes, muitas vezes, olhando para o mundo ao nosso lado, nós temos, às vezes, a tendência de pensar de que as coisas materiais são soluções para a nossa vida, esquecendo daquele que é o Todo-Poderoso, aquele que tem cuidado de nós, aquele que, na sua palavra, diz que nada faltará para aquele que tem o grande pastor, que é Jesus Cristo. Mas nós, muitas vezes, duvidamos desse Deus Todo-Poderoso e tentamos dar um jeito na nossa vida, e às vezes nós nos escravizamos de tal forma no nosso tempo, deixando as coisas do reino de Deus em segundo lugar. Foi no Sermão do Monte que Jesus disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquele que queria construir muitos outros celeiros, a Bíblia diz que hoje mesmo te pedirei a tua conta, chamarei você. O que adiantou ter um monte de coisa? Tudo ficou, porque Deus é o Senhor da vida. Seguir a Cristo, irmãos, é seguir, então, de forma integral, que vai além da lei. Não é simplesmente cumprir só a lei, mas é cumprir o que Deus espera daqueles que amam a sua palavra, que andam segundo o evangelho da graça do Senhor. Certa vez, os fariseus disseram: o Senhor Jesus, ele veio revogar, ele veio abrir mão das coisas que foram ditas pelo servo de Deus Moisés, a lei de Deus. Então o Senhor vai no Sermão do Monte e disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. E ele vai dizer, então, em vários momentos do Sermão do Monte, sobre o que comete adultério, quem é aquele que mata. Ele vai dizer que muitas vezes nós cometemos mais pecado grave, vamos dizer assim, agora, na nossa vida, no sentido de que não é só matar,
fisicamente. A quantas pessoas têm matado no coração, ser humano, a vida. Não ama aquele próximo, não ama aquele irmão, às vezes, ou aquela pessoa, o seu coração já travou, fechou, e ali já morreu aquela vida em seu coração. Então o Senhor diz, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir a lei de Deus. Faltava naquele homem, irmãos, como em nossos dias, ser completo diante do Senhor, servir ao Senhor sem reserva e sem restrições. E às vezes, irmãos, nós passamos por esse caminho triste. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus olhou para aquele homem rico e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Talvez você pense que nós queremos que você venda a sua casa. Nós queremos que você venda o seu carro. Nós queremos que você abra mão de tudo, entrega tudo para Deus. Não é isso. O que o Senhor estava aqui era mostrando que este homem, o seu coração não estava voltado para Deus, mas sim para as coisas materiais. Inclinado para fazer aquilo que pudesse dar paz ao seu coração, mas de forma negociável. Eu posso comprar, eu posso adquirir, ou então pelas boas obras que eu realizo. Então, Jesus diz, vende. Então, o seu coração ficou abatido. Ficou triste, porque não era isso que ele queria ouvir do Senhor. Ele queria ouvir outra coisa a não ser isto. Certa vez, quando a igreja primitiva, já no seu nascimento, ali em Atos capítulo 2, com o crescimento da igreja, a igreja foi crescendo, foi se multiplicando, as necessidades foram grandes. E tão grande que alguns irmãos tinham algumas coisas, ofereciam para não faltar nada na igreja do Senhor. Um homem por nome de Barnabé, ele tinha uma pequena propriedade. E ele não ficou preso a isso. Diz o texto em Atos que ele vendeu essa propriedade e chegou para os apóstolos e disse, vendi por tanto, e tanto está aqui o valor, para não faltar a necessidade da obra do Senhor. Talvez dentro daquela palavra de Barnabé para o apóstolo, um casal estava ali ouvindo e também sentiu sensibilizado de ser notados pelos apóstolos. E fizeram a mesma coisa, foram lá e venderam uma propriedade. Mas, quando chega diante dos apóstolos, pega metade da propriedade. E diz, vendi assim, e estou entregando assim, tudo. O texto nos revela, no capítulo 5 de Atos, que Ananias e Safira mentiram para o Senhor, mentiu para Deus. E a mentira trouxe morte, tanto a Ananias e Safira, conforme Atos 5, 3, 4, 5 e o verso 10, mostra a morte desse casal, por não ser verdadeiro diante dos apóstolos. Então a palavra de Deus está dizendo a nós, irmãos, que muitas vezes eu sou um dizimista fiel, eu sou um ofertante na obra, mas falta amor, falta misericórdia. Está faltando alguma coisa na minha vida, então. Às vezes você é extremamente cuidadoso nessa parte financeira do reino de Deus, mas não tem amor pela evangelização, não tem amor pelo trabalho do Senhor, não se envolve, simplesmente é um ofertante, um dizimista. Deus quer o todo da sua vida como da minha vida. Mas também há, por outro lado, que você é um ativista dentro da vida da igreja, quer fazer tudo, quer trabalhar, quer fazer isso, mas não é fiel naquilo que pertence a Deus. Falta esta coisa. Falta esta fidelidade. Nossa pública profissão de fé, cada um dos irmãos fizeram esta pública profissão de fé.
tiveram oportunidade diante do pastor da igreja, do conselho da igreja, da própria igreja como testemunha das suas palavras, da sua promessa, da sua fidelidade, do seu amor para com a obra do Senhor. Mas, ao termo dessa pública profissão de fé, alguns caminham com fidelidade. O outro retém aquilo que pertence a Deus. E às vezes, irmãos, nós ficamos tristes porque fazem essa declaração diante do Senhor, esta promessa de que será fiel este ou aquele diante de Deus, mas na prática está mentindo diante de Deus. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, mais uma vez, ele vai dizer estas palavras. Diz assim: não acumuleis para vós outro tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós outro tesouro no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí estará também o teu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, neste homem, aqui conforme o texto relata, ele, ao receber essas palavras do Senhor, o seu coração ficou abatido, triste, afastou-se de Deus e foi embora, porque não era isso que ele queria ouvir e receber de Jesus. Nessa noite, irmãos, você que foi comprado com precioso sangue, faça esta avaliação na sua vida espiritual, nas nossas vidas. O que é que está faltando para eu ser completo diante do Senhor? O que falta na minha vida, na sua vida? Para nós sermos bênção, não só para o Senhor, para a nossa família e para a igreja do Senhor. É importante que haja em nós esse compromisso com o Senhor, o Deus verdadeiro, mas também com a obra do Senhor. Porque quando nós colocamos o nosso coração totalmente nas mãos de Deus, você vai compreender que você não está dizimando recursos para a igreja, você está dizimando a sua vida. Você está colocando a sua vida através da fidelidade na obra do Senhor. Não é o dinheiro que está chegando, não é o recurso material que está chegando, mas é a sua vida, envolvida num grande projeto de Deus na obra do Senhor. Quando você toma conhecimento dos grandes feitos de Deus através desta família da fé, o seu coração se alegra, os nossos corações são invadidos de grande gratidão a Deus, porque eu e você fizemos parte desse e daquele projeto na obra do Senhor. O que é que está faltando para você ser completo diante de Deus? Não estou dizendo que você não tenha certeza da vida eterna, mas que você possa ver quais são outras áreas que esteja faltando para você ser completo diante de Deus, para que você não volte abatido e triste, mas que o seu coração possa se alegrar no Senhor. É um presente na obra de Deus? Se você é um presente na obra de Deus, então se envolva e seja completo no Senhor. E que o nome de Cristo, o nome do Senhor, o nome do Salvador, seja engrandecido através da sua vida, através da sua família. Quero concluir, irmãos, que um irmão aqui no Brasil, ele não quis se identificar, mas é um mineiro, né? Diz que mineiro tem mão fechada, né? Mas este mineiro, quando teve a experiência da sua vida com Deus, ele colocou-se diante do Senhor, que tudo o que ele tinha
de recurso financeiro, ele ia dar a 10ª parte para a obra do Senhor, porque é de Deus, mas que ele ia investir a outra 10ª parte para o grande investimento na obra do Senhor. E um tempo atrás, a nossa missão, a PMT, recebeu um recurso financeiro extraordinário deste homem, porque diz, eu quero, além de ser fiel a Deus, eu quero investir na obra missionária. E canalizou uma fortuna para que fosse compartilhado, para não faltar recurso aos servos de Deus. Outro irmão em Cristo, hoje, já na glória, mas na sua vida, como servo de Deus, trabalhador, terminou uma situação difícil na sua vida, que foi a perda do emprego, a perda da saúde, e ele então ficou desesperado, cercado de 3 filhos, ali não tendo saúde, não tendo recurso para manter ele, no desespero, resolveu fazer a doação dos seus filhos. Eu preciso doar, diz a esposa, nós não temos como sustentar, nós não temos como fazer, nós temos que doar os nossos filhos. Depois eu vou embora, se você fica sozinha. A igreja visitou este irmão, conselho da igreja, disse, olha, enquanto o senhor tiver vida, a igreja não deixará de faltar os recursos no seu lar. Você não vai vender, não vai doar, fazer nada com seus filhos. Lhe pertence, Deus lhe deu para você cuidar. Você vai ficar com seus filhos. A igreja vai assistir nas suas necessidades. Porque Deus tem levantado homens fiéis na obra do Senhor. E por isso não tem faltado recursos para atender os domésticos da fé. Passaram-se alguns meses, depois aquele homem foi recebendo a saúde e de repente esse homem fica agora curado, e um homem sem nenhuma qualificação no mercado, como hoje se fala em doutorado, etc., apenas experiência profissional. Ele é convidado a trabalhar numa empresa de usina siderúrgica, e ali ele vai crescendo na empresa e torna-se um dos diretores daquela empresa. Mas desde o dia que ele começou a trabalhar, ele colocou no seu coração a sua fidelidade na obra do Senhor. E assim o tempo foi passando e foi crescendo financeiramente. Ele chegou para a igreja presbiteriana da zona leste, lá daquela região, e disse ao pastor, olha, eu quero dizer ao pastor da igreja, eu estou entregando a minha fidelidade, mas todo o investimento do obreiro será por minha conta, porque Deus tem me abençoado. Nada pagará a igreja pelo sustento do obreiro, porque Deus multiplicou os meus recursos, e os meus recursos é para a obra do Senhor. Irmãos, o que é que falta no seu coração? O que é que falta para você ser completo diante de Deus? Pense nisto. Não volte para casa abatido e triste, como fez esse jovem rico. Mas você volta para casa buscando a direção de Deus, para que você possa colocar, quem sabe, os seus recursos financeiros, seus dons e talentos ao serviço do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.